Shalom de Alcha, a todos os irmãos e Aldim, a toda a igreja do Mashiach. Um bom dia a todos. Vamos para o nosso café da manhã com o Ial, espiritual, né? O café físico eu já acabei de tomar. Então vamos para uma breve meditação, irmão, que o Pai agregou ao meu coração nessa madrugada. Uma fala simples, muito singela, para nós aprendermos juntos aquilo que o Pai tem ensinado para nós, né? Nós que queremos agradá-lo de todas as maneiras e nos proteger, né? Através da palavra pura do Eterno. Então vamos lá, irmãos. A nossa meditação matinal aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, que é a história da igreja primitiva, a primeira igreja, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 10 ao 14. Vamos lá. Atos 17, de 10 a 14. Então diz assim, irmãos: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo, ou Shaul, né? E Silas para Bereia. Bereia é uma cidade que ficava na Grécia, na Ásia Menor. Hoje o nome dela é outro, mas vamos ficar com o nome de Bereia. Então enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Ali chegados, Shaul e Silas chegados em Bereia, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Agora vamos lá, as características do povo de Bereia, dos bereanos, dos crentes de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha só, os crentes de Bereia, eles eram mais nobres. Tem outros tipos de tradução, né? Eles eram mais nobres, mais astutos, pessoas que eram mais inteligentes, observavam mais as coisas, não é? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Pois receberam a palavra que o apóstolo Shaul estava dando para eles, os ensinamentos que estava dando para eles, com toda a avidez. Nessa tradução está avidez. Se você observar no dicionário, a palavra avidez quer dizer entusiasmo, um forte anseio, um desejo intenso. Então eles receberam a palavra com toda, vamos dizer assim, com todo entusiasmo, com todo desejo de aprender. Será que nós temos sido assim, irmão? Nós temos recebido a palavra do Eterno com aquele desejo de aprender, desejo que essa palavra faça parte da nossa vida? Os de Bereia eram assim, os crentes de Bereia. Por isso que eles eram mais nobres, irmãos. E o que eles faziam então, quando o apóstolo Shaul ensinava a palavra para eles? Eles examinavam as escrituras. Que escrituras que eles tinham na época? Eles tinham a Taná. O que é a Taná? É toda a antiga aliança. O Pentateuco, os Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, os profetas, todos os profetas, livro de Juízes, Esther, toda a antiga aliança. Eles examinavam para ver se o que Paulo falava estava de acordo com as escrituras. Então vamos lá. Pois receberam a palavra com toda avidez, todo entusiasmo, examinando as escrituras. Quando? De vez em quando? Não. Todos os dias. Eles examinavam, o apóstolo João estava ensinando, eles pegavam e examinavam as escrituras todos os dias. Quando? Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eles não engoliam qualquer coisa não, irmãos. Se o apóstolo Shaul falasse alguma coisa que estivesse em desacordo com as escrituras, que escrituras eram essas? A Taná, toda a antiga aliança. Se estivesse em desacordo, eles não recebiam. Eles não recebiam. Mas o apóstolo Shaul jamais iria fazer isso, né? Então, eles examinavam as escrituras. O que eu vejo com isso, irmão?
Às vezes, quando eu ouço alguém falando algum tipo de ensino, vamos dizer doutrina ou ensino, porque nós temos o Ruach Kadosh, irmãos. Ele é o árbitro no nosso coração. Às vezes eu ouço algum tipo de ensino, irmão, e aqui dentro não bate, sabe? Não bate. Acho estranho. Mas que ensinamento, que doutrina estranha é essa, né? Doutrina estranha. O que eu vou fazer? Eu vou examinar as escrituras. Eu vou ver se Paulo ensinou assim. Hoje nós temos as cartas do apóstolo Paulo, nós temos as cartas de Kefa, que é Pedro, de Alhana, que é João, de Tiago, nós temos tudo isso, o livro de Atos, né? Nós temos tudo isso aí, irmãos, sem contar os evangelhos. Então, quando eu vejo alguém falando algo que eu acho estranho, um pouco esquisito, eu vou examinar as escrituras, para ver se consta nas escrituras. Se não constar, irmão, se Paulo não falou, Pedro não falou, João não falou, e Alhana, né? Tiago não falou, no livro de Atos não consta, e Alcha não falou. Você sabe o que eu faço, irmão? Eu vou pesquisar, vamos ver da onde veio esse ensino. E muitas das vezes, irmão, eu fico assustado, eu fico assombrado com a origem desses ensinos, irmão. São origens tenebrosas, irmão. Sabe? E o que eu vejo, irmão, é que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar comendo comida estragada, irmão. E que vai afetar toda a nossa caminhada espiritual. Faça como os bereanos, irmãos, os crentes de Bereia. Examine as escrituras todos os dias para ver se de fato aquilo que está sendo ensinado consta nas escrituras, irmão. Em nome de Yahshua Mashiach, faça isso. Eu faço isso, irmão. Eu não engulo qualquer coisa, não. Sabe? Isso não quer dizer que para enriquecimento do entendimento, você possa usar um livro de um historiador, né? Para enriquecer. Por exemplo, Flávio José foi um grande, talvez o maior historiador, né? Ele tem livros que falam sobre a morte dos apóstolos, né? Ele fala coisas que não estão nas escrituras, mas que corroboram com as escrituras. Domingo, por exemplo, o irmão Roberto Flávio, um homem muito maduro, ele enriqueceu a palavra do Eterno quando ele falou sobre o cego Bartimeu. Quem era o cego Bartimeu? Filho de Timeu. Então ele discorreu através do quê? De um livro, provavelmente, eu não tenho certeza, foi um livro de Flávio José, que era um historiador, falando sobre quem era Timeu, o pai dele, tá? Era um general ali do exército de Israel, e por que Bartimeu estava à beira do caminho. E enriqueceu muito o nosso entendimento. Então ele não acrescentou nada às escrituras, apenas enriqueceu com livros de historiadores. Mas quando eu vejo, irmão, que a fonte ela vem de coisas tenebrosas, eu rejeito, irmão. Eu tenho muito cuidado com a minha vida espiritual e muito cuidado com aquilo que eu falo quando estou aqui no café da manhã e às quartas-feiras no bate-papo. Eu peço a todos os irmãos, sejam como os bereanos. Se eu falar alguma coisa aqui, irmão, que não estiver de acordo com as escrituras, não estiver, se Paulo não falou, se Pedro não falou, Tiago não falou, não está no livro de Atos, e Alcha não falou, os profetas não falaram, rejeita o que eu falei, irmão, sabe? E qualquer um que venha ensinar alguma coisa, toma muito cuidado, irmãos. Vamos continuar com o texto? Então vamos lá. Eles, pois receberam a palavra com toda o entusiasmo, né, ou avidez, examinando as escrituras todos os dias. Eles examinavam todos os dias. Você tem feito isso, irmão? Eu tenho feito isso. Para ver se as coisas eram assim, se aquilo que o apóstolo Shaul estava falando, aquele ensinamento, era assim mesmo, nas escrituras. De fato era assim. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, porque examinaram e viram que era assim, então eles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Iau era anunciada por Shaul, Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo.
O diabo sempre se levanta, irmão. Quando a palavra pura e verdadeira é pregada, é ensinada, o inimigo se levanta, irmão, para perturbar. Sabe, talvez o que eu esteja falando aqui, talvez eu vou levar algumas pedradas, mas não tem problema não, irmão. Sabe, não tem problema não, desde que eu esteja nas Escrituras. Versículo 14, para nós encerrarmos. Então os irmãos ali que estavam com o apóstolo Shaul, fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Paulo chegou a passar até perigo ali de morte, porque ele estava anunciando a verdadeira e pura palavra do Eterno. Cuidado, meu irmão. Se alguém vier trazendo, inclusive eu, algum ensinamento que o apóstolo Shaul não falou, Kefas ou Pedro não falou, e Alhana, João não falou, não está no livro de Apocalipse, não está no livro de Atos, os profetas não falaram, Moisés não falou, não está no livro de Juízes, alguma coisa estranha, irmão, toma cuidado. Para corroborar com isso, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, 9. Hebreus 13, 9 diz assim. Vamos partir do 8. Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, irmão. Os milagres que tinha no passado tem que ter hoje também, irmão. E vai ter no futuro também. Não se deixem levar por doutrinas ou ensinos diferentes e estranhos. Não se deixe levar por ensinos diferentes e estranhos. Porque o que vale é ter o coração firmado com graça. Entendeu, meus irmãos? Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, ensinos diferentes e estranhos. Não bateu aqui no coração, irmão? Vai pesquisar, não rejeita logo de cara, vai pesquisar, vê se está nas escrituras, não está? Qual é a origem desse ensino? E se a origem for uma origem tenebrosa, irmão, rejeita, não deixa, não empresta os seus ouvidos, irmão, eu não empresto o meu não, sabe? 1 Coríntios 4, 6. 1 Coríntios, capítulo 4, hoje que eu estava lendo isso aqui, já li várias vezes, mas hoje me abriu mais o entendimento. Primeira carta do apóstolo Shaul aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, somente a parte B. Vamos lá, a parte B, diz assim, está, entre aspas, não ultrapassem o que está escrito. Olha que coisa, não devemos ultrapassar o que está escrito, irmão. Tem pessoas ultrapassando o que está escrito, irmão. Tem pessoas tirando o que está escrito, acrescentando, ultrapassando e retirando. Eu só vou prestar conta, irmão, daquilo que está nas escrituras. Se tiver alguma coisa fora dessa escritura, eu não vou prestar conta disso, tá? Para que ninguém não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho. Tá bom, meus irmãos? A palavra um pouquinho dura, um café meio amargo nessa manhã, né? Mas ontem eu estava ouvindo a live do irmão Arlindo, ele falou sobre isso. O que a palavra é para você? O que a palavra é para mim, irmão? A palavra, irmão, e a presença do Eterno para mim é tudo que eu tenho. É minha alegria, é meu alimento, é tudo que eu tenho. E o que é para você, irmão? A palavra pura, as escrituras sagradas. Tem coisas aqui na Bíblia, né, vamos dizer assim, que está um pouco fora? Tem. Então cabe a nós retirar, né? Não retirar, deixa de lado, irmão. Tem coisas, eu sei onde que está. Algumas, não sei todas não, mas algumas delas eu sei, eu retiro. Mas o que vem do alto, eu fico para a minha vida. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço a todos, irmãos de Aldim. Um ótimo dia a todos na presença do nosso Abba Pai. Sejam cheios do Ruach Kadosh, em nome de Yahushua Mashiach. Que assim seja.